Galera, vamos revisar agora aqui e aprofundar também questões com força de atrito. Primeira questão aí, joga na tela, ele fala o seguinte. Num plano inclinado, que forma um ângulo alfa com horizontal, arrasta-se através de um fio a velocidade constante para cima, um corpo de massa m. O coeficiente de atrito entre o corpo e o plano é μ igual a 1. Ele quer o valor de beta que deve formar o fio com o plano inclinado, a fim de que a tensão no mesmo seja mínima. Volta para cá então. Pessoal, então vamos aqui começar marcando as forças, né? Questão de dinâmica não tem jeito. Se você não marcar as forças, você vai morrer na praia aqui, vai ficar tudo confuso. Então, primeira coisa aqui, marcar o peso. E você vai ver que esse alfa aqui vai ajudar a gente justamente a projetar o peso. Estou dando uma exagerada aqui na flecha para não ficar embolado depois. Tem a normal, né? Que é a força de contato aqui do plano inclinado com o bloco. E aí a tração, você vai fazer o quê? Você vai pegar, no caso aqui, e vai projetar a tração tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ok? Então você vai ter aqui Tx e Ty, é aí que o beta entra, né? Que ele vai te ajudar a achar essas projeções. Como a gente já está aqui no aprofundamento, eu suponho que você, essa altura, esteja já muito bem afiado para trabalhar com esses ângulos a fim de achar Tx e Ty, né? No caso ali, o Tx ele vai ser o quê, galera? Ele vai ser o T, ele está na posição de cateto adjacente, cosseno de beta, né? Lembrando sempre que estamos aqui formando um ângulo de 90 graus, mesmo que não pareça. E aqui no outro você vai ter o quê, né? Você vai ter que o Ty, ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo, então ele vai ser igual a T seno de beta. Vamos guardar isso daqui para usar já daqui a pouco. No peso também teria que projetar aqui, já que o sentido, a direção, do movimento aqui do bloco é ao longo do plano inclinado. Lembrando que ele fala que ele está em velocidade constante e subindo o plano, e que tem um atrito. Quando ele fala que ele está subindo o plano, isso me ajuda a marcar a faixa aqui embaixo. Porque se a tendência de movimento, ou se o movimento em si é para cima, então eu já sei a partir daí que a faixa está para cima, tá para baixo, perdão, contra o movimento, tá? Então fica ligado nisso daí, tá, gente? Então aqui, ó, saiu aqui, né? Então aqui você vai ter o quê? Já marquei então aqui, então. Tá aqui. A faixa e o peso eu vou ter que projetar nos eixos X e Y. Então teremos então aqui tanto o Px quanto o Py. Para quem não entendeu, eu estabeleci o eixo Y como sendo o perpendicular ao plano inclinado e o eixo X como sendo aquele ao longo do plano inclinado. Feito isso, o que você vai ter, galera? Você vai ter o seguinte, ó, já mostramos aqui, por matemática, que se esse ângulo é alfa, esse aqui também é igual a alfa, e aí, esse Px, lembra que ele pode ser transportado aqui para baixo, porque para um vetor, não importa o lugar físico onde eu desenhe ele no meu papel, onde eu desenhe ele no quadro, só importa o quê? Que aquelas três características que ele tem sejam as mesmas, tá? Então aqui, ó, trouxe o Px para cá, só botei o peso aqui para dar uma endireitada. E lembra, quais são as três características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Se você mantém módulo, direção e sentido, onde quer que eu pegue o vetor, é como se eu estivesse lá num programa de computador, copiando e arrastando a flechinha para algum outro local da tela. Mas é o mesmo vetor, não é um vetor diferente. Então aí eu vejo claramente que o Px, ele é o cateto oposto aqui ao alfa, logo o Px ele vai ser o quê? P seno de alfa. Enquanto isso, o Py vai ser o quê? O cateto adjacente ao alfa, ele vai ser então P cosseno de alfa, tá? E aí com isso, o que vai acontecer? Você vai ter então aqui, ó, aqui, você pega e você aqui, ó, vai ter com isso como equilibrar aqui já as forças que agem no bloco, né? Se ele está em movimento constante, lembra disso,
a aceleração, ou velocidade constante, né? A aceleração dele é igual a zero. Algumas pessoas muito boas mesmo, dão mole nesse básico aqui ainda. Ué, Alexandre, mas se ele tá com aceleração zero, ele não deveria estar parado? Não confunda aceleração zero com velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero, o bloco estaria parado de qualquer maneira. Mas se ele estivesse movimentando, mas com velocidade constante, quer dizer que o V dele não muda, e se a velocidade dele não muda, a aceleração é zero. A aceleração é que é responsável por alterar a velocidade ao longo do tempo. Se ela não está se alterando, se ela é sempre a mesma, eu não tenho aceleração, mas tenho velocidade. Beleza? Não vai errar uma besteira dessas. Então, fazendo um equilíbrio aqui no eixo X, ó, eu tenho puxando para cá o TX e para cá o PX e a FAT, né? Então, eu tenho que TX é igual a PX mais FAT. Tenho ali que a normal mais o TY para cima aqui no plano inclinado é igual ao PY para baixo aqui. Então, o TY mais a normal será igual a PY. Pronto. Tem então aqui o que eu queria. Aí o que vai acontecer então agora, né? Já tenho ali TX, PX, todo mundo em função dos seus respectivos ângulos. Lembrando que na questão, o beta aqui é variável, mas o alfa é dado. É como se ele tivesse dado que o alfa é 30, é 10 graus, é 40 graus, e eu só não soubesse o valor do beta, tá? Você considera o alfa constante, mas o beta é que é variável. Dá para não trocar as bolas aqui. E aí, ó, você vai ter o quê, né? Substituindo T cosseno de beta, que é igual a Px, que é P seno de alfa. E a FAT, maluco, lembra que ela é mi vezes a normal. Então eu preciso dessa normal aqui para substituir aqui dentro. Mas antes vamos dar uma olhada nessa continha, né? Da conta de cima eu tenho que a normal é igual a PY, joga isso para o outro lado, menos TY. E o que eu faço agora, seu consumidor de whey protein? É o seguinte, ó, você pega aqui, ó, porque fica T cosseno beta igual a P seno alfa mais mi que multiplica PY menos TY, tá? Então pronto, fiz isso daqui, o que vai acontecer agora? Você vai ter o seguinte, fica T cosseno beta igual a P seno alfa. O mi ele falou que era 1, né? Então se o mi é 1, então eu já posso botar direto aqui, ó. Não sumir com ele não, acho que alguém distraído pergunte. Ele fala na questão que é igual a 1. Vai ficar só PY menos TY. E agora vou substituir o PY e TY para aqueles valores ali. Fica T cosseno beta igual a P seno alfa mais PY, que é P cosseno alfa, menos TY, que é T seno de beta. Aí, pronto. Ele quer saber o beta para que a tração aqui com a qual a corda está puxando seja mínima. Para isso acontecer, minha gente, primeiro, vamos isolar a tração ali na conta, beleza? Então você vai ter o que aqui, ó? Gostou da minha camisa nova? Eu tô me sentindo até super-herói com uniforme novo. Então aqui, ó, você vai ter o quê? T cosseno mais T seno, que é igual a P seno mais cosseno. E aí, ó, o T fica aqui em evidência. Fica T que multiplica seno de beta mais cosseno de beta igual a P que multiplica seno de alfa mais cosseno de alfa, tá? Então, joga o T para o outro lado, que você vai ter que o P é seno alfa mais cosseno alfa sobre seno de beta mais cosseno de beta, tá? Então você vai ter isso daqui. E aí o que vai acontecer, galera? Você pode reparar agora o seguinte, ele quer que você aqui minimize a tração.
O alfa é fixo, é como se eu tivesse um valor constante aqui em cima. Peso, que ele me deu a massa, então o peso também é constante, e o alfa é fixo. Então esse valor aqui em cima todo é como se fosse, sei lá, um 10, um 30, um 1000, tá? Eu tenho o valor, isso aqui não vai mudar. O de baixo é que pode ser mexido. E quanto maior o denominador, menor o numerador. E para aumentar esse numerador, eu tenho que então encontrar o valor máximo de seno mais cosseno. Cara, não vai naquela máxima e falar besteira e falar que aqui, ó, que os ângulos tem que ser o que? Ah, o seno é igual a 1. Mas se o seno é igual a 1, o cosseno é 0. Ah, mas o seno e o cosseno vão ser ambos iguais a 1. Piorou. Você não tem como no mesmo ângulo ter o seno e o cosseno do mesmo cara iguais a 1. Ou é uma coisa ou a outra. Quando é 1 é 1, o outro é 0. Quando um é 0, o outro é 1. Então, tipo, não é esse valor. Você vai perceber que isso aí é um pouco mais, o buraco é mais embaixo aqui. Mas tem, claro que eu tenho um jeito para te ajudar. Que quem é nosso aluno já está cansado de ver isso. Que é o seguinte, vou apagar aqui, ó. Printa que eu botei até agora. Printou aí? Tô aí então. Então aqui, ó, você vai ter o quê? O que vai acontecer? Você ali, ó, pode chegar e, em separado, reduzir o problema ao seguinte. Chama esse denominador de uma função de beta, de um f de beta. Então, ó, sendo f de beta igual a seno mais cosseno. E aí faz o quê, ó? Multiplica em ambos os lados por raiz de 2 sobre 2. Porque o fato daqui os coeficientes serem iguais já me dá uma deixa do quê? Isso é um macete, tá? Quando você tiver os coeficientes iguais a 1 e raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 2, ou ambos iguais a 1, dá para você forçar a barra e transformar isso aqui tudo num seno ou cosseno de A mais B, A menos B, ou seno de A mais B, ou seno de A menos B, dependendo dos valores que eu tiver ali em cima. Isso vai ser feito em outra questão na aula de hoje também. E aí o que vai acontecer, galera? Se aqui eu faço isso, repara, esse é o tipo de coisa que você viu alguém fazendo alguma vez e agora você vai saber repetir, ou não. Então você vai ter aqui, ó, o quê? Você vai ter, no caso aqui, que isso vai dar raiz de 2 sobre 2 seno mais raiz de 2 sobre 2 cosseno, tá? Só que isso aqui, ele é o quê? Ele é o cosseno de 45 e isso aqui ele é o seno de 45. Então, o que está ali, ó, raiz de 2 sobre 2 f de beta é seno de 45 mais beta. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A, ok? E aí, beleza, com isso o que vai acontecer? Eu poderia até passar o 2 sobre a raiz de 2 para o outro lado, né? Passar isso aqui para o outro lado multiplicando, mas assim, gente, isso é irrelevante. Fica nítido, se você quiser eu até passo, tá? Mas fica nítido. Ó, o 2 está dividindo, vai para lá multiplicando, o raiz de 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Mas fica nítido que aqui a função ela vai ser máxima quando esse seno for o maior possível. E quando que esse seno vai ser o maior possível? Quando ele for igual a 1. Então, quando esse seno for igual a 1, é que ele, no caso aqui, é máximo. E quando que isso vai acontecer? Quando esse ângulo ali dentro for de 90 graus. Ou seja, quando 45 mais beta for igual a 90. Mas se isso acontece, na verdade, subtraindo 45, o próprio beta vale 45 graus, tá? Então você vai ter aqui que o beta é 45, como a gente queria, tá bom? Então esse tipo de artifício, tá? O pessoal que ainda tá adentrando o mundo da IMITA não entende isso. O cara acha que numa questão ele vai ter um assunto só. Meu amigo, não tem essa não. Tu tá sendo treinado para ser engenheiro, não é Nutella não. Engenheiro não é engenheirozinho normal não. Tu tá sendo treinado para ser engenheiro da melhor faculdade do país. Então você tem que saber relacionar dentro da física, se preparar porque estamos mostrando tudo dentro de uma questão só e ainda pegando coisas da química e da matemática e vice-versa, tá? Isso é padrão em questões como essa, beleza? Então aqui você da frente, vê se tá tudo bem e vamos continuar e seguir para a próxima questão, pessoal. Beijão, valeu! Bom, vamos lá, gente. Questão seguinte, ele fala assim: pequeno corpo A começa a deslizar a partir do vértice de uma cunha de base aérea. O coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície da curva
é μ igual a 1 sobre raiz de 3. Determine o valor de alfa para que o tempo de deslizamento seja o mínimo possível. Bom, galera, voltando aqui, volta comigo. Então, o que eu tenho? Tá? O que eu vou considerar como fixos? A questão é literal, como muitas questões discursivas ou de múltipla escolha do IME do ITA ou da AFA da EFON da Escola Naval. Tá? Isso aí não vai mudar para elas de uma para outra, não. Cara, então ele me deu um μ, que na verdade deu um valor, o L vai ficar letra mesmo, o alfa é fixo, e pronto. É isso aí que eu tenho para o tempo de escorregamento ali ser mínimo. Bom, vamos marcar as forças. Eu vou ter aqui a normal. Vou ter aqui o peso. E vou ter a FAT. Tá? Ele botou uma seta aqui que não é uma outra força, só para querer dizer que o bloco está descendo, tá? Isso aqui até eu acho que confunde no desenho. Ele poderia ter falado isso aí no enunciado. Então, quando você projetar o peso aqui, você vai ter o PX e vai ter novamente aqui o PY. Ok? Como nós já vimos em outras vezes, se aqui é alfa, aqui também é. E aí você vai ter o que ali, galera? A normal tem que ser igual ao PY, mas você não está aqui com movimento com velocidade constante. Você vai ter uma aceleração. Porque ele não falou nada que não teria, né? E ele pediu o tempo mínimo para ele chegar aqui embaixo. Para esse tempo aqui estar variando em função da aceleração, né? Vamos lá, você vai ter que ter um A aqui. O que vai acontecer? Aí aqui, ó, você vai ter o PX para baixo e a FAT para cima. Então, primeira força que está a favor do movimento, menos a força contra o movimento, isso vai ser igual a M vezes A. Px é P oposto ao alfa, seno de alfa. A FAT é μ vezes A normal. E normal aqui, a gente sabe que é igual a PY, né? Aí acabou, fica P seno de alfa menos μ vezes A normal, que é P cosseno, é igual a M vezes A, só que peso é a mesma coisa que M vezes G, tá? Então você vai ter o quê? mg seno de alfa menos μ mg cosseno de alfa igual a M vezes A, tá? Então, corta aqui as massas e aí você vai ter o quê? Fica que o A ele vai ser igual a G seno menos μg cosseno. Bom, com isso, vamos lá, vamos guardar isso aqui por enquanto, né? O que você vai ter agora? Bom, aqui eu tenho que botar alguma coisa que leve o tempo no meio da história. E que tem uma distância também, né? Que aquele L não estaria à toa. Na verdade, o L está ali para eu descobrir qual vai ser a distância no plano, na parte inclinada, que ele vai percorrer. Vamos chamar isso aqui de L', aqui é alfa, aqui é L. Então, ó, pelo cosseno de alfa, isso vai ser igual a L sobre L'. Então, L vai ser L' vezes cosseno, tá? E aí, o que você tem agora, gente? O L, no caso ali, né? Aliás, vamos deixar o L', na verdade, isolado, melhor. Que fica, então, L igual a L' cosseno. Eu vou usar o L' de fato, né? E aí, esse L' é L sobre cosseno. Mas ele também é o ΔS que está sendo percorrido. E se eu usar Torricelli ali, você vai ter o quê? Nem Torricelli, falei besteira. Se eu usar o do ΔS mesmo, ó, isso é igual a V0T mais o meio de AT2. Como o bloco saiu de repouso, esse V0 aqui é zero, zerando toda essa parte, e aí você vai ter apenas o meio de AT2 ali. Galera, então muito cuidado. Esse ΔS é esse L sobre cosseno que aqui está. E AT2 sobre 2 é o outro pedaço ali à direita. Isolando o teu quadrado, passando 2 para cá e o A vindo dividindo, se juntando ao cosseno, você vai ter que o teu ao quadrado, ele é 2L sobre A cosseno.
Bom, aí pronto. O que vai acontecer? Como eu tenho, no caso ali, o A em função do ângulo, vamos colocar, no caso ali, ó, aquela expressão do A ali dentro. Quando eu colocar a expressão do A ali dentro, o que você vai ter? Vê se você já printou a expressão que está aí. Printou, minha gente? Beleza. Então, chega aqui. E aí você vai ter o quê? Fica, então, né? Aqui com todo cuidado para não errar besteira, né? Então, o T ao quadrado ele vai ser igual a 2L, o A cosseno, A esse treco todo aqui, né? Se quiser, bota o G em evidência logo, né? G que multiplica seno menos mi cosseno vezes outro cosseno. Aí, ó, vamos tomar cuidado. Seno vezes cosseno, né? Tem no seno vezes cosseno aqui. Então fica 2L, fica seno vezes cosseno, menos mi cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado. Ok? Bom, minha gente, agora vamos fazer o seguinte. Pega no caso aqui, ó, e faz assim. O seno vezes cosseno é a metade do seno de 2α. Ele é o seno de 2α sobre 2. Amigo, esse cosseno ao quadrado, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cosseno ao quadrado, ele na verdade, ele vai ser o quê, né? Você tem que lembrar, no caso aqui, que 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 é cosseno de 2α. Então, se eu isolo aqui o cosseno ao quadrado de alfa, né? Vou passar 1 para a esquerda. Fica cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 mais cosseno de 2α. E ainda passo 2 dividindo para cá, ok? Passado 2 dividido para cá, você vai ter o quê, né? Então, isso vai substituir esse trechinho daqui. Como todo mundo vai ali embaixo ficar sobre 2, ó, eu posso manipular algebricamente a expressão e fazer o seguinte com ela. Pegar e faz assim, ó. Pega e você vai ter t ao quadrado, que vai ser igual a 2L sobre G seno de 2α sobre 2, menos mi que multiplica 1 mais cosseno de 2α sobre 2. Esse sobre 2 aqui, ó, ele vai estar sobre todo mundo, porque é como se tivesse todo mundo sobre um 2 só. E aí eu posso fazê-lo subir, faloei subir aqui para o numerador, ficando com t ao quadrado igual a 4L sobre G, que multiplica seno de 2α menos mi cosseno de 2α. Bom, você quer minimizar o tempo. Essa questão é parecida com aquela outra que eu queria minimizar lá, era a tração, né? Cara, na verdade aqui, você pode fazer o seguinte, ó. O mi é fixo, o g também. Então aqui embaixo, você vai ter 4L, aqui vai ficar G menos G vezes mi, mais G que multiplica os outros dois. Esse aqui pula para fora. Seno de 2α menos mi cosseno de 2α. Reparem que a parte que tem o que não é constante, que é o alfa, é esse trecho daqui. E aí, gente, estou fazendo isso menos isso. Quanto maior for isso aqui, como essa parte que estou subtraindo é constante, quanto maior isso aqui, maior o denominador e menor a fração em si. Né? Quanto maior o denominador, menor é o resultado da fração. E aí eu vou chamar aqui essa parte de um f de alfa e vou maximizar essa parte da questão, essa parte aqui da equação. Então eu vou montar uma função que eu vou associar o ângulo alfa como variável. O f de alfa vai ser o quê?
seno de 2α menos μ cosseno 2α. E aí você vai pegar e fazer o quê? Você vai aqui botar o valor do μ. Vai ficar 1 sobre raiz de 3 cosseno de 2α. Pronto, tá? Posso ainda tirar o denominador comum aqui, ó. Fazer subir o raiz de 3 para cá e para cá. Que aí você vai ter o quê? Raiz de 3f de alfa igual a raiz de 3 seno de 2α menos cosseno de 2α. Aí aquela velha história. Se você maximizar o raiz de 3f de alfa, você está maximizando o f de alfa também, porque o raiz de 3 na frente só seria necessário caso eu quisesse o valor em si do f de alfa. Mas a condição que maximiza o f com ou sem o raiz de 3 na frente, isso é o de menos, tá? O jeito que eu vou mexer ali à direita da equação é o mesmo. Ou seja, temos que encontrar o valor máximo disso daqui. E qual é o bizu? Qual foi a técnica explicada? Gente, isso não é matéria. Onde que você explicou aqui que eu não vi? Gente, isso aqui é técnica de questão. Você olha e vê. Você olha e vê a partir daqui. Sabe fazer assim também. Senão, você teria que ter 7 anos de curso em MIITA só para aprender toda a matéria, para começar a tentar. Isso sem contar que você poderia, depois de 7 anos de matéria, para começar a tentar, não conseguir passar de primeira. Ou seja, você tem que ter aqui uma certa astúcia, um certo gingado, uma certa agilidade em pegar as coisas dentro de questão. Porque tem várias coisas que eles vão te dar dentro de questão. Não tem jeito, tá? Você aqui tem que fazer o quê? Você tá vendo o que é raiz de 3? O que é 1? Isso aqui é percepção, meu amigo. Se você dividir aqui tudo por 2, você vai ter o quê? Você vai ter isso aqui, ele é o cosseno de 30, e isso aqui é o seno de 30, tá? Ou pode olhar isso como, sei lá, o seno de 60, isso como o cosseno de 60. Tu que sabe. Eu vou botar o anterior, vou botar que isso aqui é o cosseno de 30, e isso aqui o seno de 30. Então estou dizendo que raiz de 3 sobre 2 f de alfa, que isso vai ser igual aqui a cosseno 30 seno de 2α menos cosseno 2α seno de 30, tá? E aí, ó, isso é o quê? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Isso é justamente o seno de A menos B, tá? Isso é justamente o seno de 2α menos 30, que eu sempre começo com o seno do primeiro ângulo, né? É seno A cosseno B. Então é seno de 2α menos 30, de A menos B. Então isso que está aqui, ó, vou apagar aqui, significa que raiz de 3 sobre 2 vezes f de alfa, tá? Vai ser seno de 2α menos 30 e aí, maximizar isso aqui com ou sem o raiz de 3 sobre 2 na frente não tem problema. Cara, de novo, qual é o maior seno que eu tenho? É 1. Então, aquele seno ali tem que ser 1. E quando que aquele seno ali será igual a 1, gente? Quando 2α menos 30 for 90 graus. Ou seja, por 30 para o outro lado, 2α igual a 120, ou seja, o alfa vai ser igual a 60 graus, tá bom? Então você tem que ter aqui, ó, um alfa igual a 60 graus para que você consiga obter o que ele estava pedindo, beleza? Tá legal, gente? Tranquilo? Então, pega aqui, vê se tudo bem, tira o seu print aí. Beleza, gente? Tranquilo. Fechamos mais uma, estamos voltando já já. Beijo, pessoal. Muito bem. Próxima questão aqui, ele fala o seguinte, bota na tela. A figura a seguir representa uma mesa horizontal de coeficiente de atrito cinético μ1, sobre a qual se apoia o bloco de massa M2. Sobre ele está apoiado o objeto de massa M, sendo μ o coeficiente de atrito cinético entre eles. M2 e M estão ligados por cabos horizontais esticados de massas desprezíveis que passam por uma roldana de massa também desprezível. Desprezando-se a resistência do ar e o atrito das roldanas, podemos afirmar que M se deslocará com velocidade constante em relação
há um observador fixo na mesa de M1, se for tal que. Então, olha só, ele quer que, no caso aí, essa massa M, no caso aí, se desloque com velocidade constante, tá? E aí acaba que o conjunto inteiro, galera, volta para mim, vai ter que estar realmente com velocidade constante. Vamos ver como que isso vai ser possível, tá? O que eu tenho que equacionar aqui para chegar a essa condição. Então, no caso, a massa M1 que ele está pedindo vai ser uma das 5 opções que eu tenho aqui à direita. Gente, primeira coisa, premissa básica em questões como essa, saber isolar os corpos, saber marcar as forças. Sem isso, você não vai conseguir caminhar perfeitamente aqui, vai sempre nas questões que vão estar ali, pegando no detalhezinho do detalhe da teoria, para ver se você aprendeu direito, coisa como marcar força, que é essencial, e você vai derrapar. Então acaba nas questões mais fáceis se acostumando a sair marcando lá na figura mesmo que a questão te deu, é mais fácil, é mais cômodo, né? Caguei, vamos botar logo ali direto, né? Mas quando você pega a questão assim, é perigoso, então separa os blocos, tá? Exceto esse aqui, né, do canto, mas para manter aqui, tá? A ideia, vamos todos fazer isso, separa os blocos e marca as forças deles, principalmente aqui, que vai ser um furdunço se você não marcar direito, pelo fato de estar um bloco apoiado no outro. Ainda ter a rodana, a tensão para um lado para o outro, né? Então você não pode chegar aqui direto marcando já na figura, não. Esse aqui até dá, só esse. Tração para um lado, peso P1 para o outro. Agora, essa tração aqui ela vai se transmitir para esse bloco da esquerda. Vamos chamar aqui de tração T1. E no outro você vai ter o quê? Você vai ter uma tração T2, tá? Então o que acontece aqui? Você o quê? Aqui, ó, nesse bloco M2, vamos separar ele. Você vai ter um peso M2. Você vai ter uma normal para baixo, que é o contato do bloco de massa M com o bloco M2. Então vai ter aqui um N'. Vai ter uma normal do solo, nesse bloco N2, M2. E vai ter, claro, as trações ali, né? Tração T1 para a esquerda. Vai ter uma tração T2 para a direita. E aí, galera, o que acontece, né? A tendência de movimento aqui é que esse bloco puxe o conjunto inteiro. Então a tendência de movimento é para cá. Logo a FAT se opõe a essa tendência, ela vai estar para a direita. Ela vai estar aqui assim, ó, FAT, que eu vou chamar de FAT 1, que é a FAT que tem o coeficiente de atrito 1, que é entre o bloco M2 e a superfície, ok? Bom, ok. Vamos agora para o bloco, para a massa M, né? Esse aqui eu tenho que ter um cuidado especial. Por quê, minha gente? Falta uma FAT aqui ainda, eu sei, não precisa gritar na sua casa, não. Eu tenho o peso aqui, que é o peso PM. Tenho, no caso aqui, ó, essa traçãozinha aqui pela rodando, ó. Vem pra cá também. Então vai ter uma tração T2 aqui. E aí, gente, o que vai acabar acontecendo? Além disso, você vai ter o quê? A tendência aqui é que o bloco seja o quê? Arrastado para a direita com uma FAT que vai ficar, no caso ali, para trás, tá? Só que cuidado, essa FAT aqui é a que vai usar o coeficiente de atrito μ ali embaixo entre os dois blocos. O que acontece é que você está esquecendo da ação e reação. Se eu tenho ali um esfrega-esfrega entre os blocos, agora presta muita atenção em mim.
tá? Vou pegar aqui uma caixa de giz e você vai entender melhor do que eu estou falando. 2 caixas de giz, ok? Experimentação aqui, gente. Quando esse bloco de baixo é puxado para a sua esquerda, tá? Se o bloco M ficar separado, seria isso aqui, ó. Tchum, tá? Mas eles começam a acompanhar o outro, né, gente? O que acontece aqui? Agora vamos olhar na visão do bloco de baixo. O bloco de baixo ir para cá, concorda comigo que é na visão dele, como se o bloco de cima fizesse isso, tá? Porque como que eles estão se movimentando um em relação ao outro? Eles estão aqui, ó, se afastando, tá vendo? Então é como se o bloco, se eu tiver na visão do bloco de baixo, é como se em relação a ele, o bloco de cima estivesse fazendo isso. A tendência de movimento aqui do bloco azul em relação a ele é indo para cá. Então, para isso, você tem o quê? Que a reação a essa faixa que você vai ter aqui embaixo, ó, vai ser justamente para frente. É ação e reação, né, gente? Então, aqui, ó, você vai ter um menos fat para frente aqui. Que eu chamo de menos porque eu simplesmente peguei um vetor que não é igual, o módulo é o mesmo, mas é o vetor de cima com o sentido alterado, né? E sabemos que quando você muda o sentido de um vetor, você põe um menos na frente. Tá legal? Aí o que vai acontecer? Você vai ter ali o seguinte, você vai ter também uma normal aqui, tá? Que é o contato, que é justamente tipo essa linha que está aqui embaixo, é o contato entre os dois blocos, e ali eu estou marcando meio que a reação, né? É ação, reação e vice-versa. Então, tipo, o bloco M2 pressiona o M para cima e o bloco M pressiona o M2 para baixo. Muita gente já sai marcando aqui essa normal N' como sendo o peso da massa M. Mas muito cuidado com isso, porque aqui será assim, já que os blocos não estão voando, não estão se deslocando na vertical. Mas se houvesse deslocamento, tivesse uma aceleração para cima ou para baixo, aí isso não seria verdade. É porque aqui, como só tem essas duas coisas na vertical, você vai acabar falando que o N' é igual ao PM, vou até botar mais centralizado aqui, e nesse caso vai funcionar desse jeito. Mas se você pega esse hábito de fazer sempre direto assim, cuidado para mais cedo ou mais tarde não fazer cagada, tá bom? Então olha só, no final, vamos lá. Vamos equacionar isso daqui. Já tirou o print aí, galera? Guarda só, vamos só escrever ali, né? Que P1 igual a T1, né? Para guardar essa informação aqui, para não precisar mais daquela parte do desenho, tá bom? Ok, tá? Então, vamos pegar aqui, apagar isso. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que P1 é igual a T1. E tenho também aqui no bloco M2, ó. O que eu tenho no bloco M2? Que Fat mais Fat1 mais T2 é igual a T1, tá? Então, Fat mais Fat1 em módulo, né? Que o módulo é o mesmo, mais T2 é igual a T1, ok? E se fosse vetorialmente, ia botar que a soma vetorial é igual ao vetor nulo, mas aqui não interessa botar assim. Bom, T1 é igual a P1. T2 é igual a Fat, né? Porque ali do bloco M, ó, um se iguala ao outro, já que está tudo em velocidade constante. Logo, essa Fat vai acabar aqui na equação aparecendo 2 vezes. Bom, vamos lá. Essa Fat aqui é o Mi, aquele Mi sem índice, né? Vezes essa normal N'. Enquanto essa Fat1 aqui, ela é o Mi1 vezes a normal N que está aqui em cima. E essa normal N ela não será igual ao peso. Essa normal N será igual ao peso P2 mais N'. Cuidado com isso daí. Então, o que você vai ter, né? Fica então aqui que a Fat vai ser igual a Mi1 vezes a normal e N é igual a P2 mais N'.
O N' é ali o PM, tá? É o M vezes G. E aí eu posso falar que essa normal, ela é M2G com MG, tá bem? Então você vai ter que essa FAT1 é M1 vezes M2G mais MG. Mi1 vezes G vezes M2 mais M, tá? Então tá aqui, ok? Bom, feito isso, tá? Você vai ter então o que, gente? Essa FAT aqui eu já tenho, falta essa aqui, né? Que eu vou escrever como 2 FATs, tá? Fica então aqui, vou apagar, que 2 FAT aqui mais FAT1 é igual a P1, né, que é M1G. Ou 2 FAT mais FAT1, que deu tudo isso aqui, Mi1G, M2 mais M é igual a M1 vezes G. Só que essa FAT dali da esquerda, cadê? Ela é Mi vezes N', tá? Ela vai ser, então, aqui, ó, o seguinte. Ela vai ser, no caso, Mi vezes N' e o N' é igual a Mzinho G. Isso é mais fácil, né? Então, você vai ter que isso, ó, é Mi N', que é igual a Mi Mzinho G. Então, fica 2Mi Mg mais Mi1G M2 mais Mzinho, vou apagar aqui, que será igual, apagar tudo, tá? Já usei o que eu precisava, sei que você já printou, que será igual a M1 vezes G, tá? Os G's se cortam, ok, gente? Então pega aqui, ó, corta os G's, eu quero M1, então pronto. Você vai ter então ali que o M1 ele vai ser igual a Mi1M2 mais Mzinho mais 2MM. Tá? Então tá aqui o que a gente queria. Bota de novo aí na tela as opções, gente. Que isso aí, então, vai ser, no caso, a letra B da questão, tá bom? Volta aqui comigo. Tá aqui a letra B. Essa é uma questão que realmente, assim, você dá uma volta, porque você, se não equacionar direito, você acaba se estrepando aqui. Segredo, gente, mais uma vez. Você tem que pegar aqui, vou até botar aqui mais indicado, né? Você tem que pegar aqui e você sempre isolar os blocos para não dar M, senão você vai se enrolar como você pode ter se enrolado fazendo essa questão, tá bom? Me aguarda que eu tô voltando. Beijão. Bom, galera, a última questão aqui da sequência, joga na tela. Ele fala o seguinte: uma fina corrente metálica se encontra parcialmente dependurada de uma mesa, como mostra a figura. Se o coeficiente de atrito estático entre a corrente e a mesa for μ, qual é a fração mínima de comprimento da corrente que deve ser mantida sobre a mesa para que a corrente não escorregue? Volta aqui comigo. Beleza, olha só, gente. Essa questão aqui é um pouco menos complicada que as outras, pelo menos em termos do algebrismo que será feito, tá? Mas não é também nenhuma questão mongoloide. Na verdade, é uma questão muito inteligente, porque, tipo, a corda, né, que é a corrente, tem uma certa massa total, mas à medida que ela vai escorregando aqui pela mesa, ela vai abandonando a mesa e, primeiro, você vai perceber que o peso que fica aqui ele é variável, que tipo, entre aspas, né? Porque a massa ela está igualmente distribuída ao longo aqui da corrente. Então, quanto mais você tem a corrente aqui vindo para esse cantinho, mais pesada fica a ponta que está pendurada, porque eu tenho mais elos da corrente para esse lado, e menos massa eu tenho aqui desse lado, porque eu tenho menos elos da corrente, já que ela está caminhando já para a ponto de se desprender totalmente da mesa, tá? Então, como que eu vou fazer isso daqui? Pensa sempre o seguinte:
o material do qual a corrente é construída é o mesmo, mesmo que eu não saiba qual é. Então eu posso associar isso a uma densidade linear, ou seja, o comprimento aqui, o tiquinhozinho de massa que eu tenho em cada pontinho, em cada partícula, em cada pedaço aqui da corrente é o mesmo, ou seja, ele é proporcional ao comprimento. Se eu falar que o comprimento total aqui da corrente é L, a densidade é massa total sobre L. Ou seja, essa massa total seria a densidade linear vezes L. Pô, mas eu não tenho nem L e nem D. Calma. Isso é só para você entender qual vai ser o raciocínio aqui. Porque, na verdade, a massa que está em cada pedacinho pode ser a densidade, que vai ser a mesma ao longo da corrente, vezes o comprimento que eu tenho naquele momento, tá? E qual foi a pergunta aí, gente? Se você voltar aí na pergunta, ele fala o seguinte. Ele quer saber qual é, no caso aqui, ó, o comprimento, a fração mínima, né? O quanto que o comprimento desse pedaço representa em relação ao todo para que a corrente não escorregue. Então, uma situação particular, não é uma situação qualquer. Ela tem que estar em equilíbrio aqui, né? A força resultante sobre ela terá que ser nula nesse instante que ele está pedindo. E que instante é esse? Que forças agem nesse instante? A gente vai ter que, nesse pedacinho aqui, isso aqui é a visão lateral, tá, gente? Nem expliquei isso aqui para você. É a visão lateral da mesa. Estou olhando de lado aqui, ok? Então você vai ter aqui uma normal e você vai ter aqui um peso P1, tá? E também vai ter o quê? Se opondo a esse deslocamento dessa parte aqui, terá a FAT aqui em cima da corrente. E aqui embaixo, no outro canto, você vai ter o peso da fração M2, como eu estou chamando a massa que vai ter desse lado. Aqui eu estou chamando a massa desse pedaço aqui de M1. E aqui eu estou chamando a massa desse pedaço de M2, tá? Sendo que M1 mais M2 vão dar M, ok? E aí você vai ter o quê, tá? Equilíbrio aqui, normal igual a peso P1. E também eu teria o quê, né? Na verdade aqui, ó, se eu botar uma tração, porque assim, tem muita questão que pega e associa isso aqui como se tivesse blocos, tá? Tem muita gente que faz isso, que associa esse desenho a como se tivesse isso daqui, ó, que fica mais fácil para alguns raciocinarem em questões até mais complexas do que essa. É como se eu tivesse aqui o seguinte, aqui uma roldanazinha, aqui um fio. Aqui eu vou ter um bloquinho pendurado de massa M2 e aqui um de massa M1, mais a FAT. Ok? É a mesma coisa, né? Porque a ideia, a lógica da coisa aqui aplicada será o mesmo. Será a mesma, né? Então você vai ter aqui, ó, tração. Aí aqui também é tração, só para você comprovar, né? Que a tração vai ser igual a FAT, já que tá tudo em equilíbrio. Eu já poderia ver isso daqui, né, gente? Mas assim, como esse artifício acaba te ajudando em questões mais complexas mais à frente, já é bom que eu apresente ele aqui para você, tá? Aí, beleza, eu tenho que a normal é igual a P1, tenho que a FAT é igual ao peso P2. Só que sabemos que FAT é igual a μ vezes a normal, que é μ vezes P1. Então, no final, eu tenho que P2, que é a FAT, é igual a μ vezes P1. Abrindo isso daqui, você vai ter o quê? M2G igual a μ M1 vezes G, tá? Mas aí, como é que eu vou lidar com as massas e que é comprimento? Aí que eu lembro disso daqui, galera. Que massa é densidade vezes comprimento. O comprimento, naquele momento em que eu tenho essa massa M2 sendo medida ali, eu vou chamar de L2, e esse comprimentozinho eu vou chamar de L1, sabendo também que o L1 mais L2 no final tem que dar o Lzão total, que é o comprimento da corrente, beleza? Tá? Aí você vai ter o quê? Então fica aqui, eu vou abrir aqui, ó, essa massa M2, ela será D vezes L2, e essa massa M1, ela será D vezes L1. Então aqui, galera,
A gente cortou as densidades, há só um ajuste aqui, né? Que eu tô trocando um L pelo outro, tá? Senão vai ficar esquisito aqui, não vai fazer sentido. Porque aqui eu chamei de P2, então L2 aqui de P1 de L1, tá? Mas aqui tá certinho, massa M2 com L2, massa M1 com L1. Só por causa dali, porque a pergunta qual foi? Ele quer saber qual a proporção desse L1 frente ao todo da corrente. Ou seja, ele quer saber quanto é que dá L1 sobre L1 mais L2. Qual o percentual que o L1 representa perto da corrente inteira? Como daqui você achou o quê, né? Daqui de cima você está achando que o L2 ele é igual a μ vezes L1. Como você está achando isso? Eu vou pegar essa relação e substituir ali embaixo para ficar tudo em função de um L só. Fica L1 mais μ L1. Esse L1 você pode agora pegar e colocar em evidência, né? Então fica L1 sobre 1 mais μ vezes L1 ali embaixo. Esse L1 em cima e de baixo vão se cortar um com o outro. E aí pronto, você vai ter que isso dará 1 sobre 1 mais μ, tá? Que é aquilo que a questão estava pedindo. Beleza, gente? Vê se tá tudo bem aí, ok? Vê se você entendeu, tira o seu print e marca a letra correta aí na sua folha. Tá legal? Então fechamos por aqui essa sequência de revisão e aprofundamento de força de atrito. Espero que você tenha gostado. Volte e tire as suas dúvidas, né? Tem uma grande diferença de uma questão dessas para uma questão de um vestibular normal e aqui que a coisa começa a esquentar realmente. Próxima sequência vai ser a de força centrípeta. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.